Amados, quero saudar a todos com a paz do Senhor. Aproveitando a igreja de pé, quero ler o texto, o qual eu quero tomar base para falar a mensagem que está no meu coração, que por sinal é muito conhecida através das ministrações, dos louvores, mas é o que Deus propôs a mim. Ruth capítulo 2, versículos 15 e 16 e 17. O versículo 15 do capítulo 2 diz o seguinte: levantando-se ela para rebuscar, Boaz deu ordem aos seus servos, dizendo: até entre os feixes deixai-a colher, e não a empeceis, ou a censureis. Tirai também dos feixes algumas espigas, e deixai-as, para que as apanhe, e não a repreendais. Esteve ela apanhando naquele campo até a tarde, debulhou o que tinha apanhado, e foi quase um efa de cevada. Amém? Queiram estar sentados, por favor. Queridos, eu quero tomar por base esse texto para falar-lhes sobre resgate improvável, tendo em vista que a tônica do tema é amar sim, abandonar jamais. Quando nós observamos o contexto como um todo, os irmãos hão de convir que a própria história já traz uma impossibilidade. E esta impossibilidade tem trazido questionamentos até hoje para alguns biógrafos, epígrafos, historiadores. No questionamento que uma obra de 4 capítulos, 85 versículos, que poderia estar inserida no livro dos Juízes, ficou à parte. E isso tem preocupado-os pela contundência que essa história causou na própria cultura hebraica, aonde Deus mexe com 42 gerações. E um feito improvável que agora se torna ouvido em todas as festas solenes, sobretudo da primícia do Pentecoste em Israel. O que eu achei interessante é que quem protagoniza essa história é uma personalidade que nem o próprio Deus em dias outros mencionou. Pois a Bíblia mostra no livro de Deuteronômio, capítulo 23, quando Deus dá a lista a Moisés dos povos e pessoas excluídas das suas reuniões. Aí Deus diz a Moisés que entre eles estavam os moabitas e os amonitas, porque negaram auxílio a Israel quando no deserto. Então, como quem protagoniza este livro, esta história, era moabita, fruto de um incesto, o próprio Deus excluiu da história de santidade. Então, o que me chama a atenção nessa história, e me fez lembrar quando ainda esta madrugada estava de joelhos, então veio ao meu coração essa história tão conhecida e tão pregada. Os irmãos hão de convir que a Bíblia mostra que a proposta que Deus fez a Abraão, como eu disse ontem, em uma visão transcultural: sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei.
Entre alguns pormenores, o que motiva Abraão é: eu te colocarei numa terra que mana leite e mel. Uma terra prometida. E depois de Abraão, toda a sua geração posterior galgou por alcançar este momento. Vejam que até Moisés, até Josué ralaram, vidas ficaram para trás. Com Josué, a Bíblia diz que Deus introduz o povo e cumpre o que prometeu a Abraão, a Isaac e a Jacó. E a sua geração entra, a sua descendência, na terra que mana leite e mel. Então a Bíblia diz que Josué distribui a cada tribo a sua herança, conforme Moisés o orientou. Então a Bíblia diz que enquanto Josué viveu, o povo serviu a Deus, e como também os anciões. Então o que implica-se a dizer é que esta geração estava no lugar certo, na hora certa de discorrer, no lugar que Deus prometeu, na terra que manava leite e mel. Aí quando a gente vai para o capítulo 2, versículo 10 dos Juízes, a Bíblia diz: morrendo também os anciões, esta geração entra em evidência. Aí o texto diz: mas esta geração não conhecia o Senhor e nem os seus feitos. Quando nós debruçamos sobre a cultura hebraica, num contexto literário, era impossível a geração esquecer, porque Deus fazia questão de ensinar a Israel para passar de pai a filho a história. Até o próprio Josué, quando cruzou o Jordão, deu ordem aos sacerdotes, aos homens: vá onde estavam os pés dos sacerdotes, aos príncipes, traga 12 pedras, deposite no meio, para quando os vossos filhos perguntarem quem fez isso, o que aconteceu, vocês vão dizer: foi o Deus de Israel que abriu o Jordão para a gente passar a beijar. Então, no contexto literal, é impossível esquecer, não conhecer a história. Mas quando a gente vai para o pormenor, o escritor está querendo dizer que esta nova geração esqueceu a história, quebrou os marcos antigos e não valorizou o trabalho de quem passou. A Bíblia diz que esta nova geração, engodada pela facilidade da terra e a pressão da circunvizinhança cananeia, levou-os a esquecer da história, a esquecer de Deus e viver como queria. Este é um dos maiores perigos da nossa geração, de não incorrer nenhum erro de esquecer a história. Eu não sou saudosista, mas eu ainda peguei um pouco de que muitos aqui viveram na íntegra, de homens. Estes dias eu fui pregar em um lugar pequeno, e o povo se assustou. O rapaz que me conduzia me colocou em um local para ficar, que quando ele entrou, ele parou. Pastor, o senhor prega para 50, 60 mil pessoas, e o lugar que o senhor vai ficar não tem nem banheiro. Ele não quis que eu ficasse. O senhor fica nos melhores hotéis? Não, filho. Eu dormi muita noite debaixo de máquina em temporais. Eu dormi muitas noites trabalhando para o homem, em cima de capô de máquina com os morcegos.
Então não tem lugar melhor do que esse. Você lembra que para mim estar aqui, teve uma geração que não tinha nem aonde dormir? Eram os bancos da igreja. Nós estamos vivendo uma época que, se nós não tivermos cuidado, a gente esquece da história. Estava pregando em um estado da nossa federação, e com todo respeito ético, uma cantora se virou para mim, muito famosa, e mandou eu olhar para a marca, para a etiqueta das suas do seu vestido. Eu não sabia dizer nem o nome. Isso é caro. Não, pastor, eu ganho todo mês. Mas você paga quanto? Não, só para o povo ver a marca que eu estou usando, porque eu só prego para muito, só canto para a multidão. E a empresa percebeu que eu devo carregar a marca para divulgar. E a história diz: quantos não tinha nem veste para vestir? Quantos não levaram tomatada na cara? Quantos não levaram o ovo cru na cara? Quantos homens, mulheres que saía para fazer esse trabalho de missão, evangelizar a pé? Quando você volta, meu amor, não tem um dia, colocava banana verde na mochila, e enquanto pregava, evangelizava, ainda comia banana madura sem poder voltar para casa. A banana amadurecia na bolsa. Mas olha os nossos congressos, não precisava de renomes, não precisava de artistas nem atores. Jesus começava a batizar logo nos ensaios. Não precisava muito esforços. Você chegava nos cultos, gente, tinha hora que você passava pelos bancos, tinha crente com 2 lenços amarrado na mão. Você passava e dizia: ele hoje está quebrado, ele hoje vai chorar muito. Mas enquanto ele chorava, o pastor tinha dificuldade para levantar a igreja para pregar o culto de doutrina. Histórias. Então esta geração se esqueceu, ou fez que se esqueceu. Então essa geração, diz a Bíblia, começou a viver como queria. Termina o livro dos Juízes dizendo que eles não tinham rei e cada um fazia o que queria. O interessante é que quando o livro de Ruth começa dizendo: nos dias que os juízes julgavam a terra. Então, quando esta geração prioriza o egoísmo, prioriza o seu bem-estar, aí Deus chama a atenção. A Bíblia diz que Deus usa um elemento chamado fome, e a fome atinge todo Israel, como também as terras de Belém. Então a Bíblia diz que das terras de Belém, um homem chamado Elimeleque, que tinha uma certa importância capital, a ponto que a história destaca, ele não resiste à fome, à disciplina, o conserto, o aperto. Todas as vezes que o povo se esquece, o aperto vem. Aí quando o povo se esqueceu de quem era, quando o povo se esqueceu da história, e já não tinha mais lágrimas, já não tinha mais arranhões nos joelhos, cada um gozava do seu bem-estar e vivia como queria. Aí Deus diz: vou mostrar quem sou eu, e manda fome. Vou mostrar esta geração como ela deve chorar.
Aí a fome chega em Belém, que quer dizer casa de pão, e Elimeleque não resiste, pega a família, Noemi e seus 2 filhos, e deixa Judá, deixa Belém, e vai prosperar em Moabe, uma terra excluída das bênçãos. Ele tentou fugir, porque agora em Judá parecia que era o fim, que Deus estava punindo. E não é aqui que tem feito muita gente, Leandro, desistir, procurar outros meios. Porque quando Deus aperta, não é para perder e nem para matar. A Bíblia diz que Ele corrige a quem ama. Pode até doer, mas Ele não vai perder. Ele não vai perder você. Então é melhor viver uma crise momentânea dentro das promessas de Deus, do que tentar uma vida próspera e até sendo fora dos limites das promessas de Deus. Eu ouvi uma história e marcou a minha vida, ainda novo convertido. Um amigo contou que uma viagem em Israel, um grupo de turistas passou por uma região pastoril, de um deslocamento para o outro, e viu um pastor deixar o rebanho e sair correndo ao ermo. Quando eles olharam, ia uma ovelha na frente, e o pastor empreendeu toda a força para acompanhar a ovelha. Quando ele igualou, ele se jogou sobre ela e embolou no chão. Quando ele embolou no chão, levantou na poeira, levantou com ela nos braços, pegou o cajado e quebrou uma das pernas da ovelha. Chamou a atenção. O grupo parou, o guia foi lá questionar porque ele usou de violência com a indefesa ovelha. O pastor disse: eu não usei de violência, eu fiz isso por amor a ela. Mas como o senhor quebrou uma das pernas, o senhor a feriu? É porque esta minha ovelha é impossível. Eu já corri o risco de a perdê-la por várias vezes, porque sempre ela se desgarra. E agora ela ia direto para o abismo fatal. Por isso que eu empreendi toda a minha força para não perdê-la. Quando eu a cansei, me joguei e coloquei-a nos braços e quebrei as pernas dela, porque agora ela não corro o risco de a perder, porque daqui para frente eu vou ter que carregá-la nos braços, mesmo ferida, mas vai estar nos meus braços. Então diga para quem está ao seu lado: a crise, não desista, porque é nesta hora que você está nos braços do Pai. Pode até doer. Elimeleque não entendeu. Quando Elimeleque, baixa mais o teclado, por favor. Quando Elimeleque não entendeu, partiu para Moabe. Parecia que ia dar certo. Em Moabe não tinha crise, tinha pão, mas não tinha promessa, era excluído. Passou alguns dias, a Bíblia diz que Elimeleque morre, fora de Judá, fora das promessas, em uma terra excluída. Agora a mulher, os 2 filhos casam-se com 2 moabitas, 2 moças excluídas de cultuar a Deus. E não foi Moisés que excluiu, foi Deus. Anos depois, morrem os 2. Aí o texto diz que ficou desamparada Noemi, de marido e de filhos. É aqui que eu quero pregar esta mensagem. Resgate improvável. A mulher ficou desamparada, e não precisa eu ter detalhe no que é desamparado. Sem amigos, sem proteção, sem amparo. Em uma região que a mulher era considerada de segunda categoria.
Uma região que a mulher não tinha iniciativa própria. Agora a Bíblia diz que uma crente, dentro de uma terra alheia e excluída, ficou desamparada. A Bíblia diz que sobraram 3 mulheres, uma desamparada e 2 excluídas. O que fazer? Ela só tinha 2 alternativas. A primeira era se conformar. Eu já perdi tudo, perdi o marido, perdi os filhos, vou me conformar e vou morrer. Sem história. A segunda era mais difícil, porque a primeira era mais cômoda, a segunda era mais difícil. Qual era, pastor? Voltar para Belém para recomeçar. Mas para voltar para Belém não era fácil, porque a notícia já tinha se espalhado. Os irmãos sabem que para publicar as nossas façanhas, é por isso que cantor luta para ser conhecido. Para um cantor se tornar conhecido, ou algum crente de sucesso, é difícil, ele tem que investir muito, porque nem todos publicam. Mas quando é um defeito, não precisa nem pedir. As pessoas fazem questão de publicar. Então a má notícia já tinha chegado em Belém. Sabe quem está na miséria? Sabe quem perdeu tudo? Sabe quem está só esperando a morte? Não, Noemi está na miséria lá em Moabe. Então para voltar tinha que voltar por baixo e dar a cara para bater. E o que fazer agora? A Bíblia diz que ela toma uma decisão. E lá na frente ela diz por quê. Desamparada, sem nada, a Bíblia diz que ela levanta-se. E o verbo levantar, ele não vem para quem está de pé. Levantar só vem para quem está caído. Ela levanta, pega as 2 noras e diz: não vou me importar com o que diga, vou voltar, vou recomeçar, vou sofrer, mas eu vou acreditar num Deus de recomeço. Aí a Bíblia diz que ela levanta com as 2. Veja que a história começa com 3. A Bíblia diz: ela, uma desamparada e 2 excluídas. Ela levanta as 3 e voltam para Belém. Antes de chegar em Belém, ela para. Quando ela para, a ficha cai. Filhas minhas, eu não posso fazer isso com vocês. Eu já estou velha. Eu não tenho o que dar a vocês, nem filho eu posso ter mais para dar para o marido. Eu sou velha. Então, filhas, voltem para os vossos pais, voltem para o vosso povo, para a vossa terra. Houve uma comoção. A Bíblia diz que as 3 levantaram a voz em alto choro. Ei. Agora era a hora, gente. Tá junto, amar, amigo, quando tudo está bem, chove. Mas agora a mulher estava desamparada, de mão vazia e sem nada. Então a Bíblia diz que o choro foi tão grande que agora órfã não entende o processo do amar sim e do abandonar jamais. Órfã chora, beija o rosto da sogra e desiste. Saiu da história. Começou com 3, era para terminar com as 3, mas ela saiu da história por não entender o processo do amar. A outra travou, como diz a gente no Nordeste com jumento, empacou, não saía do lugar. A sogra insistia: a tua cunhada já voltou, volta você também. O choro foi aumentando. Ela olhou para a sogra e disse: não insista para eu te deixar. Aonde você foi eu vou, aonde você dormir eu durmo,
O teu povo vai ser o meu povo, o teu Deus vai ser o meu Deus, e aonde você morrer, eu quero ser sepultado ali. Eu não desisto de você. Entendeu? Quando ela entendeu, ela vai. E o Deus, teu Deus, me faça tanto, se outra coisa que não seja morte me separe de ti. Sabe o que eu aprendo aqui? É por isso que eu me lembrei de um resgate improvável. Desamparada e excluída, e Deus vai lá. Porque quando o inferno pensa que levou tudo, quando o inferno pensa, acabou, desamparado está, agora vai desistir, ele não sabe que Deus sempre deixa alguma coisa funcionando para a gente não desistir. Eu lembro-me de uma história que eu li que marcou a minha história. Um missionário no Tibete, ele fazendo missões, só que o negócio apertou, descobriram e quiseram matá-lo. Já estava tudo certo, ele só tinha uma alternativa de sobreviver, fugir. Mas só que tinha uma improbabilidade. Qual era? A nevasca, a neve caía. Ou ele ficava e morreria pelos inimigos, ou tentava sobreviver enfrentando a neve, aonde seria quase que impossível transpor. Aí ele decide, arruma as malas e entra na neve, só, ameaçado. Quando ele vai andando na neve, anda alguns quilômetros, aí vê um homem caído na neve, balbuciando, nos últimos suspiros. Aí a razão disse, passa direto, porque se tu ajudar, tu vai perder força, e já é difícil conseguir, aí é que não vai. O coração dizia, aproveita, ama, faz um amigo. O coração venceu. Como missionário ele parou, baixou, tirou a neve de cima do homem. Quando tirou a neve, levantou o homem caído, colocou no ombro e começou a caminhada. Agora pesado, o pé enfiava mais na neve e exigia mais força para o outro passo. E ele não desistiu, foi transpirando, suando. Quanto mais suava, mais transpirava. Chegou a certo quilômetro que as forças se esvaíram. Ele foi mequejando, mas não soltava o homem. Chegou ao ponto que ele caiu com a cara na neve e o homem caiu por cima, sem força. Só que ele não sabia que o suor que ele transpirou aqueceu o homem. Quando os dois caíram, o homem que vinha no ombro ficou de pé, olhou para ele e disse, agora quem vai te carregar sou eu. Botou ele nas costas e os dois saíram do outro lado. Então diga para quem está ao seu lado, você não está só. Sempre fica alguma coisa funcionando. Voltam para Belém. Quando chegam em Belém, a cidade se comoveu e as mulheres chegaram. Só que a recepção não foi boa. As mulheres gritavam, não é Noemi? Ou seja, nas entrelinhas, tadinha, quem era ela? Bem feito. Ela gritava, não me chame de Noemi. Porque quando eu saí, olha gente, no meio da crise, ela diz, quando eu saí com as mãos cheias. Se Elimeleque tivesse esperado mais um pouco, quando eu saí com as mãos cheias, mas o Senhor me fez voltar. Ou seja, Deus foi resgatar no desamparo. O Senhor me fez voltar vazia, pobre, sem nada. Mas foi Ele que fez voltar. Foi Ele que foi lá na terra excluída e fez ela voltar e deixou alguém excluído para não perder um crente. Chegam, se estabelecem em Belém e não tem história favorável. A crise estabelecida. Para comer não tinha.
Era colheita de cevada, não era nem de trigo. A cevada era para ração de animais e para pobre desprovido. Veja que quando termina o capítulo 1, a crise é tão grande que Ruth, a excluída, pede à sogra: deixa-me ao campo, deixa-me rogar na porta de qualquer fazendeiro, para ver se eles me deixam rebuscar. Veja as duas conotações no meio da crise, gente. Quando ela diz deixa-me rogar, a palavra rogar no nosso vocabulário é pedir insistentemente com humildade. Você já ouviu, quando às vezes alguém bate na tua porta e você ouve lá, ou a companhia, me dá uma ajuda. E comumente hoje não tem, a pessoa não desiste, roga, por amor de Deus, mas hoje não tem não, me dá uma esmola. Isso é rogar, pedir esmola, pedir insistentemente. Rebuscar, na cultura, era buscar aonde já foi buscado. Os colhedores passavam, levavam tudo, e só os mendigos rebuscavam para ver se sobrou alguma coisa para suprir a sua necessidade. Veja que a partir daqui, a moça começa a rebuscar, gente. Ela começa a fazer história. Um dos problemas da minha geração é que não quer mais fazer história e nem valorizar que passou, entre aspas, não generalizo, porque hoje a mídia está aí. Hoje se briga para aparecer. Eu vou dizer algo no contexto construtivo, eu estou falando de chamada. A história fala mais, gente, do que a mídia. Geralmente me perguntam: o senhor já pregou nos Gideões? É a primeira pergunta que fazem a um pregador. E eu digo não. Desde 2010 que o cantor Elias Silva me viu pregando em Aracaju, ligou para o pastor Reuel: você precisa levar o Genival aí, eu estou vendo ele pregar aqui em Aracaju, ele precisa ir. A partir de 2015 começaram a me ligar, porque a história chegou. A história chegou lá. Aí em 2015 me ligaram: não, mano, eu sou da roça, eu não tenho cabedal não. 2016 me ligaram por 3 vezes: eu sou da roça. 2017 me ligaram várias vezes. 2018 me ligaram, o próprio pastor Reuel me procurou pessoalmente. 2019 me ligaram. E Deus nunca me permitiu. Uma beleza de trabalho, quem não sonha pregar ali? Mas na minha história Deus disse: você não precisa se aparecer, faça a história e deixe que eu me apresento. Então diga para quem está ao seu lado: missionário, aproveite e faz história quando a crise chegar. Fazer história no sucesso é fácil, o problema é continuar fazendo história no meio da crise. Agravante: primeiro, quando alguém abria a porta de um campo que deixava ela rebuscar, ela não podia beber água e podia ser violentada porque não tinha proteção, era mendigo. Agora imagina essa moça de manhã até a tarde, se esforçava no campo, trabalhava para proteger uma crente que Deus resgatou, para manter uma crente que Deus resgatou. Ela passava o dia e o que ela colhia não dava nem para comer as duas, porque o escritor não registra.
A Bíblia diz que um certo dia, nesse vai e vem, ela bate na porta de um fazendeiro chamado Boaz. O fazendeiro não estava, o servo estava. Entre linhas, quem é? Eu sou Ruth. Deixa-me rebuscar no teu campo. Olha o que é que a história faz. O servo diz: eu sei quem é você. Eu já ouvi falar sobre você. O patrão não está, mas pode entrar. Você não pode beber água, pode ser violentada, e já foi buscado. Se sobrou alguma coisa, procure. Ela entra naquele campo. Quando é naquele dia, isso não é coincidência, gente, isso é história. A Bíblia diz que naquele dia, o dono do campo resolve ir ao campo. E quando ele chega na fazenda, só uma coisa chama a atenção. Não é a colheita, não são os seus empregados, é uma excluída resgatada. Ele diz: quem é aquela moça que vai atrás das minhas servas? Aí a história entra. Aí o servo diz: o nome dela é Ruth, ela é moabita, ela fez isso, fez isso, fez isso, fez isso, deixou o seu povo, deixou a sua mãe, deixou o seu pai, deixou o seu Deus e voltou com Noemi. Aí o patrão na hora disse: manda chamar ela. Aí alguém teve que ir lá. No meio da crise, enfim, não desiste não. Pode não acreditar, pode estar excluído, pode estar disciplinado, pode estar abandonado. A crise chegou, continua fazendo história, porque qualquer dia a cartinha vai chegar na porta, o diácono vai bater na porta, o patrão está chamando, o pastor está chamando. Quando ela chegou, quem atende agora é o dono. Oh filha, eu estou sabendo da tua história. E era o homem mais rico da região. Toda a cidade de Belém está sabendo e está abalada pelo que você fez. Que o Senhor Deus de Israel galardoe você pelo que você fez. Aí ele olha para ela e diz: eu já disse ao meu servo, já dei ordem a ele, que a partir de hoje o quadro mudou. Você não vai esmolar no campo de mais ninguém. Eu já disse a ele que dissesse às minhas servas que quando colherem, que você chegar, você tem liberdade de botar a mão no feixe e pegar a espiga que quiser. E outra coisa, você deu sede, beba água e ninguém vai tocar em você. O negócio melhorou. Ela agradece quando ela sai. Aí o patrão olha para o servo e diz: faz o seguinte, ela merece coisa melhor. Diga aos trabalhadores, aos servos, que quando eles colherem as melhores, porque a cultura dizia, ele escolhia, fazia o feixe ou gavela, fazia, amarrava e botava nas costas e ia embora para a eira. Aí o patrão disse: diga aos trabalhadores que quando fizer os feixes, que amarrar, que olhar, se Ruth vier, manda afrouxar o fecho e deixa caindo para ela apanhar atrás. Sabe o que é que o segredo aqui? O segredo aqui é que na crise, gente, não está no dono não, está nos que vão na frente. Porque quem vai na frente às vezes humilha quem está recomeçando, quem está chegando. Quem está na frente começa a desfazer de quem está recomeçando. Teve um acidente, era assim, mas isso aí não é ninguém não. E gosta de humilhar, pisar no pescoço. Era assim, eles iam na frente, amarravam o feixe, que nem palha caía. Mas agora a ordem era de cima, era do dono. Fez o feixe, botou nas costas, olhou para trás, a excluída vem aí, a ordem do dono é: desamarra o fecho e vai deixando cair, afrouxa o fecho e deixa cair. Mas
mas eu não vou com a cara dele. Tem problema não, foi o dono que mandou, é problema seu. Mas eu não topo com ela, problema seu, foi o dono que mandou. Diga para quem está ao seu lado: pode até não gostar de mim, pode até não ir com o meu jeito, pode até me humilhar, mas que vai ter que afrouxar o fecho, vai. E quando fecha, afrouxa. Agora, ela ia atrás, sem problema nenhum. Veja que aqui o escritor diz: ela começou de manhã até a tarde, só caindo espiga boa, não era mais resto, agora eram as melhores. Pela primeira vez, o escritor Sueli registra: ela colheu de manhã até a tarde e juntou quase um efa. Um efa é a capacidade de medida de grão, ou seja, cerca de 20 a 22 litros de grão. Ela juntou, vai para casa carregada. Quando chega em casa, a primeira vez no texto que está, o espanto foi tão grande que a Bíblia diz que a sogra gritou: aonde tu colheu hoje, minha filha? No campo de um homem chamado Boaz. Aí o escritor diz: comeram, fizeram o lanche da tarde, tomaram o café de noite e ainda sobrou. Depois que o fecha frouxa, tem que sobrar. Deus foi lá. Aí, como a sogra era crente, aí entendeu, o tempo chegou. É Deus purinho no projeto. Ele hoje vai passar a noite na eira. Então veste a tua veste melhor, lava-te, põe um perfume e vai lá. Espera que ele trabalhe, que ele beba e que ele durma. Quando ele dormir, não deixa ninguém te conhecer. Olha o segredo: não deixa ninguém te reconhecer. Entra como um Zé Ninguém. Quando ele dormir, levanta um pouquinho da coberta e chega nos pés, se deita. Hoje em dia tem muita gente que quer começar pela cabeça. Não é verdade? Quer andar com a melancia na cabeça para ser visto. Nada contra, isso é construtivo, só em testemunho. Outro dia eu estava pregando num evento e o cantor terminou de cantar, suado, não quis tirar foto com ninguém. Não, eu tenho que trocar a camisa e eu tenho que publicar esse culto que foi bom demais. E correu para o hotel e eu fiquei quase 40 minutos batendo foto. Quando eu cheguei no hotel: pastor, vai dormir? Não, porque eu estou publicando, vou demorar ainda. Enquanto ele publicava, eu desci os pés. Porque o segredo não está na cabeça, está nos pés. Porque quem dorme, certamente 1h da noite vai se espreguiçar. E quando se espreguiça, a cabeça tem limite, mas os pés não. Ele estica os pés e pode bater em alguém. Quando Boaz dormiu, certa hora estica os pés, bate em alguém. E quem era? Quando ele bate, a moça se levanta e já tira a burca da cabeça. Quando ele tira, o Boaz se quebra no meio. Filha minha, melhor foi o que você fez agora do que toda a sua história. Porque você poderia pegar outra pessoa ou alguém mais novo, mas você veio a mim. Mas eu não sou o remidor, minha filha. Tem outro na minha frente. Eu não sou o remidor mais próximo. Eu não posso fazer muita coisa. Faz o seguinte, termina a noite aí, para ninguém te detratar. Amanhã você volta para casa. Amanheceu o dia, encheu a bolsa da moça de cevada e mandou ela para casa. Quando ela volta para casa, a sogra nem dormiu. E aí, minha filha, o que foi que houve? Ele disse que não pode fazer muita coisa, que não é o primeiro remidor. Mas a sogra conhecia Deus. Ela disse: descansa, minha filha, porque este homem não dorme hoje enquanto não resolver isso. O terrível saiu do campo, da fazenda, e veio para Belém. Nem para casa foi, eu quero acreditar. Impulsionado por Deus,
ele já vai para a porta da cidade, sentar para esperar o remidor, se passar, ele falar com ele. Aí a Bíblia diz que certa hora do dia, o remidor vem. Ele já estava pronto e começa a gritar: amigo, vem cá. Quando o remidor vem, ele faz a pergunta: está sabendo que Noemi voltou sem nada? E as terras do marido você vai ter que assumir? O remidor disse: eu já estou certo, vou assumir. Aí ele disse: se você assumir as terras, vai assumir a Noemi e a estrangeira que foram resgatadas. Não, assim vai ser prejuízo para mim. Então faz o seguinte: se você não quer, eu quero. E está escrito que na lei de Moisés, quando o homem que tinha direito de resgatar não queria e tinha que passar para o outro, na porta da cidade, ele tinha que tirar o sapato e dar para o remidor e ir para casa descalço. Aí a Bíblia diz que o remidor tirou o sapato e deu a Boaz e voltou para casa descalço. O que é lindo aqui é que eu estou pregando não é para super crente, não é para super missionário, nem para super herói. Eu estou pregando para missionários que precisa ser estimulado, que precisa ser renovado. Então eu não quero nem saber como você chegou aqui. Só quero que você olhe para quem está ao seu lado e diga: alguém hoje vai ter que voltar descalço para casa, só por causa de você. Alguém hoje vai ter que tirar o sapato para saber que é Deus do projeto, é Deus que te trouxe, é Deus que te resgatou. O fecha afrouxou. O remidor voltou para casa descalço e deu direito a Boaz. Aí não demora muito, a notícia se espalha em Belém. Sabe quem está noiva de Boaz? Ruth. Não demora mais muitos meses. Deixa eu ver se tem aqui. Tem não. Deixa eu ver. Não demora muito. Aí a cartinha chega na casa do fulano. Na casa da fulana. O que é isso? O casamento de Boaz com Ruth. Mas a mendiga, a estrangeira, está aqui. O casamento é com Boaz, o homem mais importante da região. Ele casa com Ruth, uma excluída segundo a ordem de Deus, mas amou na hora certa e não abandonou. Aí olha o que é que Deus faz. Deus, por conta disso, mexe em 42 gerações. Veja o que é que a Bíblia diz. Abraão, é Mateus que fala isso. Quando o Novo Testamento começa com isso. Genealogia de Jesus Cristo, filho de Abraão, filho de Davi. Aí ele diz: Abraão gerou Isaac, Isaac a Jacó, Jacó gerou a Judá e a seus irmãos, Judá de Tamar gerou a Perez, Perez gerou Esrom, Esrom gerou Arão, Arão a Aminadab, Aminadab gerou a Naasson, Naasson de Raabe gerou Salmão, Salmão de Raabe, melhor dizendo, Salmão de Raabe gera Boaz, Boaz casa com Ruth e gera Obed, Obed gera Jessé e Jessé gera Davi. Aí a Bíblia diz: são 14 gerações. Isso implica dizer, olha que coisa linda, gente. A gente dificilmente vê isso. Quando a Sueli chegou, isso eu digo porque eu vivo, a Manu foi logo por braço de quem? Vocês perceberam? Quebrou tudo. A vovó botou na perna, filho, botou no braço, começou a cheirar. Porque a avó, o segredo está na avó. Então a gente prega muito de Davi, o homem, o rei mais importante de Israel. Mas para Davi ser rei, ele aprendeu na perna, na coxa de Ruth, sentada. Ou seja, a bênção maior está na avó. Então Davi chegava na coxa de Ruth, agarrava: vovó, me abençoa, a senhora tem história, eu quero ser grande. Deus te abençoe, meu filho, você vai ser grande. Deus te abençoe, Deus te abençoe. O rei Davi foi abençoado por Ruth. Aí a Bíblia diz
que Davi gerou a Salomão, Salomão a Roboão, Roboão a Abias, Abias gerou a Asa, Asa gerou a Jeosafá, Jeosafá gerou Jorão, Jorão gerou Uzias, Uzias a Jotão, Jotão a Acais, Acai a Ezequias, Ezequias a Manassés, Manassés a Amon, Amon a Josias, Josias a Jeconia. Aí vem o cativeiro, 14 geração de Davi ao cativeiro. Depois do cativeiro, Jeconia gera Salatiel, Salatiel a Zorobabel, Zorobabel gera aí Abiúde, Abiúde gera Eliaquim Azó, Azó Zadok, Zadok gera Abiúde, Eliasar Matã Jacó, Jacó José, o qual foi marido de Maria, e do ventre de Maria, quem foi gerado? Jesus. Deus venceu na história. Deus mexeu em 42 gerações para incluir uma excluída que não abandonou uma crente na hora da dificuldade. E quando a gente volta para Ruth 4,14, está lá escrito: as mesmas mulheres que detrataram e não deram nada a Ruth, elas começaram a dizer: bendito seja o Deus de Ruth, de Noemi, o Deus de Israel. Porque ele não deixou Noemi desamparada. Ele lhe deu uma nora que é melhor do que uma filha, e ele lhe deu um filho que vai mudar a história dela. E a cantiga agora é essa: bendito seja o Deus de Israel, que é o Deus de Noemi. Bendito seja o Deus de Israel, que é o Deus de Noemi. O nome de Noemi foi preservado, a honra de Noemi foi preservada, e a história continuou. O que é que o senhor quer dizer, pastor? Que você não é um caso perdido. Você já ouviu, mas me pediram para dizer. Quantas vezes não me disseram: esse nego não vale o que come? Eu era improvável por causa da minha pele e do meu jeito de ser. Mas um dia alguém chegou para mim e disse: eu conheço alguém que acredita em você. Eu disse: eu tenho muitos defeitos. Disse que eu não valho o que como. Ele disse: mas o Jesus que eu conheço é especialista em quem tem defeito. Mas eu sou desacreditado. Ele é perito em desacreditado. Por 3 meses me evangelizou. E me levou um dia para um culto. E Jesus me aceitou com todos os meus defeitos. Agora, gente, eu cheguei chamado mesmo, vocacionado. Com 15 dias de crente eu fui batizado com o Espírito Santo. Agora em 1 mês, 1 semana, eu lia o Novo Testamento todinho. Eu comia lendo a Bíblia. Eu dormia quando tinha tempo. Jejuava 5 dias por semana, de 6 a 6. Orava 8 horas no mínimo. Fazia questão de carregar as caixas de som, que na época eram 50 quilos. 1 ano e meio de crente, chegou um pregador e disse: Deus está me dizendo num culto, eu no meio da igreja, de pé, no penúltimo banco, que as fronteiras do mundo vão se abrir. Ele vai te levar por este mundo pregando esta palavra. O Brasil vai ser pequeno, porque tu foi chamado para restaurar vidas. Com 3 dias depois, um grupo de obreiros me procurou e disse: tu acredita naquilo? A gente veio aqui te pedir para esquecer aquele culto. Mas por quê?
Porque você tem 3 defeitos que é impossível acontecer: pobre, analfabeto e preto. Vai muito longe não, gente, não desista. E eu quis desistir, gente. Eu cheguei em casa e disse: nunca mais eu entro numa igreja. Eu sei que nem aqui eu valho nada. Fui desistir. Aí fui para a igreja orar, a última oração, meia hora, sozinho. Quando eu entrei para orar, 8 horas da manhã, abri a igrejinha, que dobrei os joelhos. Só chorava, não tinha palavras. Eu quis desistir, mas Deus não desistiu de mim. Ele me resgatou na hora mais difícil. Enquanto eu pensava me levantar depois de meia hora, o Espírito Santo punha as mãos nos meus ombros e dizia: eu não desisto de você, meu filho. Hoje eu vou mostrar quem sou para você. Ei, este é o último ano. Este é o último culto, eu não aguento mais. Você talvez chegou nessa conferência querendo desistir, porque não aguenta mais o desprezo. Mas eu estou falando agora como profeta. Não dá para desistir mais não, filho. Olha para quem está ao teu lado e diga: tira o cavalinho da chuva. Dá para desistir mais não, filho. (94) Deu 95, Deus se calou. A crise chegou. Porque quando a gente ouve Deus falar, a gente cria ansiedade de que ela já. Aí chegou 96, continuava no canavial. Chegou 97, para piorar, os meus amigos, a gente tinha muita intimidade, brincava muito, chegava e dizia: qual foi o país que você veio hoje? Pregou em qual cidade do Brasil, qual estado já conhece? E eu enfiado dentro do canavial. Não era melhor ter desistido lá? Aí a partir daqui começaram, chegava no culto e começavam a tirar sarro de mim. O Internacional acabou de chegar. E só sobrava banheiro. Vamos tirar a oferta. O Internacional está aí, tá. Mandei ele pegar a salva. E eu saí. Sabe o que me fortalecia na crise? Era que quando eu chegava arrasado, pensando em desistir, aí aquelas irmãzinhas do círculo de oração, que nem falar direito eu sabia, Jesus, pro modo, chegava para mim quando eu botava o pé, aí já vinha estralando, aí dizia: irmão, Jesus me mostrou. O que, irmã? O senhor voando em asas de aço, para lá e para cá. Aí eu respirava. 15 anos. Com 15 anos depois, o meu telefone toca. Era o secretário-geral da minha convenção. É o Genival, sim, Bento dos Santos, sou. O pastor presidente pediu para ligar para você. O pastor presidente nunca tinha chegado perto dele, sim. Mas o que é que houve? Ele pediu para você se preparar, que as convenções é em agosto, 3 meses depois. E ele pediu para você se preparar, que você vai pregar nas convenções do estado. O maior trabalho das Assembleias de Deus em Alagoas. Aí eu disse: mas ele não me conhece. O secretário disse: mas alguém foi falar de você para ele. Você já percebeu que nessas coisas sempre tem alguém sem nome? Sempre tem alguém que você não conhece. Aí eu tremi. Se jejuava, jejuei mais. Se orava, orei mais. Aí em julho o cartaz saiu: pastor presidente geral das Assembleias de Deus do Brasil, pastor presidente do estado tal, pastor presidente de tal, pastor presidente de tal. E no meio dos presidentes tinha uma carinha preta.
Quem era? Aí os que iam na frente, está entendendo? Aqueles que iam na frente com os feixes já preparados, não aguentaram e foram procurar o pastor. E disseram: pastor, o senhor botou esse preto para pregar na convenção? Sim. O senhor sabe que ele é da roça? Sei. O senhor sabe que ele não tem cultura? Sei. Pastor, só tem presidente, são 30 mil pessoas aproximadamente à noite, e o senhor vai colocar em risco o seu ministério? O senhor perdeu o juízo. O pastor disse: foi Deus que mandou afrouxar o fecho. O fecho afrouxou. Eu preguei. Agora quem ia na frente teve que voltar para me beijar, para carregar nos braços, meu pretinho para lá, meu pretinho para cá, meu xodó para cá, carregando o negro no braço. Pode o branco com o negro no braço, filho. Parece que foi a segunda vez que eu vi. A primeira foi Felipe correndo atrás de um negro montado num carro. E a segunda eles me carregavam nas costas e beijavam meu neguinho. Agora todo estado me queria. Não demorou muito. 2009 passou. Continuei carregando caixa, como ainda carrego. Chegou 2010, o telefone, eu inocente, alô? Do outro lado, hello? Pastor Genival? Sim. Come here, please. Yes, my brother. Era a Europa. 2010, América. 2012, eu não sabia responder, só fiz dizer arigato. Chamados. Hoje eu prego em congressos missionários. Hoje eu faço mais de 30 viagens internacionais em um ano, porque não posso mais. Hoje eu sou chamado para os maiores trabalhos no Brasil. Convenção geral. Tem dia que eu estou pregando para 60 mil pessoas, 80. Tem dia que eu estou no sítio pregando para 10. Tem dia que eu chego naqueles congressos que passo 2 horas batendo foto, os flashes, câmeras, e as pessoas dizem: rapaz, tu é o cara. E às vezes eu penso que sou. Aí quando eu chego em casa já tem 2 pedacinhos de cana me esperando. Aí eu meto o dente na cana, e o Espírito Santo diz: não esquece da origem, você saiu daqui. Tem vocacionados aqui? Tem. Acredita que Deus ainda resgata os improváveis? Tem improvável aqui? Tem. Se tem, fica de pé para mim, por favor. Agora vira para esse irmão do mesmo sexo que está do teu lado. Eu gosto de pregar com a igreja no final. Se você está perto de uma pessoa íntima, vira para ela aí. Me ajuda aqui, companheiro, me ajuda aqui. Vira para ela assim, ó. Vira para ela assim, ó. Frente a frente, se você pode. E diga para ele: tô nem aí. Quero nem saber como você chegou nessa conferência. Quero saber como você vai sair. Diga: vou sair vivo. Não vou desistir mais não. Diga: se depois dessa conferência tu encontrar alguém que pensou que a crise tinha me matado e que Deus se esqueceu de mim, dá um recado a ele. Diga a ele que eu estou vivo. Eu não fui desamparado. Diga: eu estou vivo e estou voltando. Vou recomeçar. Vou voltar a fazer o que eu fazia. Vou voltar para o princípio. Abraça ele. Diga: não desista. Deus não desiste de você.
sei revis. Eu sei reis. Break like you say the blow. It like a someday you have on fire when a project say you down. Regular yourself. What do you think you was? Keep your such a save of though. What do you say? I shall rape you the gossip. And they can write yourself. Here you go, Senator, and I bring you so, Ralph, so, right side of you. Here you go, I bring you guy daylight. Deus está fazendo coisas novas. Deus está falando com seu povo. Orlândia e o Safaio de Behol. A minha presença, a minha glória está invadindo esta casa. Eu estou enchendo vidas e estou levantando do pó. A minha glória está enchendo vidas nesta noite. E eu estou restaurando o meu exército. A minha presença está dando ânimo a quem estava caído. E o meu poder está renovando vidas nesta noite. Os meus pés estão palmilhando o piso deste santuário. E a minha glória está enchendo a casa. Para que saiba que eu sou Deus. Recebam o renovo e sintam a minha presença nesta noite. Assim diz o Senhor. Eu quero saber onde está você. Eu quero saber se tem alguém afastado aqui nesta noite. Eu quero saber onde estava você que cantava, que pregava. Eu quero saber onde está você que adorava, mas pelas circunstâncias parou. Eu quero saber se tem alguém afastado que pela circunstância parou. É noite de voltar. Eu quero saber se tem alguém para Jesus nesta noite. Cadê você? Porventura está entre nós? Deus ainda chama improváveis. Uma desamparada e uma excluída recomeçaram. E Deus colocou elas na história. Mexeu com 42 gerações para colocar uma excluída na história que não desamparou um crente ferido. Você está entendendo? Então você tem história. Deus não vai desistir de você. Você tem história. Tem alguém para voltar? Tem alguém para Jesus? Você está perto de alguém afastado? Me dá um sinal.
alguém afastado, me dá um sinal.